Você já encarou algum grande desafio? No programa de hoje nós vamos conhecer duas feras que superam limites. Não saia daí, você já sabe, né? O seu Esporte Total tá no ar. Depois de mais de 15 horas nadando em mar aberto, ele completou a travessia do Canal da Mancha, uma das mais difíceis do mundo, e veio aqui contar essa história pra gente. Hamilton, haja fôlego, hein? Na realidade exige muito treinamento, e muito treinamento não só físico, treinamento mental, porque 50% da prova é um desafio mental, que você tem que vencer todos os obstáculos, tem que vencer frio, cansaço, dores musculares, água-viva, a distância, as correntezas, o mar agitado. Então tudo isso exige, de repente, mais treino mental do que propriamente físico. Qual foi a sua trajetória até chegar lá? Você não começou nadando grandes distâncias não, né? Olha, a travessia de longa distância eu comecei a praticar quando era adolescente. A primeira prova de longa distância que eu fiz, eu tinha 15 anos. E coincidentemente, naquela época poucas pessoas nadavam longa distância, né? Eu ganhei essa travessia, isso me deu um gás, assim, um estímulo para continuar nadando, tá? Mas depois, com mais ou menos 20 anos, eu parei. E não parei de nadar, né? Porque daí veio trabalho, família e todos os compromissos, e aí eu não encontrava mais um lugar apropriado para treinar, porque eu só tinha tempo de noite. E eu voltei a nadar realmente sistematicamente há 4 anos e meio atrás. Que daí que eu decidi voltar a fazer as travessias de longa distância. Aos 56 anos, então, você resolveu voltar a nadar? Isso, daí eu comecei a fazer umas travessias de 24 quilômetros, e daí eu entrei em contato com pessoas que tinham realizado o Canal da Mancha, né? Eu conheci 2 pessoas que tinham, inclusive um escreveu um livro, tal, e eu li o livro e depois li outros livros de outros brasileiros que haviam cruzado o Canal da Mancha. E aí começou aquilo, vamos dizer assim, ficar na minha cabeça girando, e eu acabei decidindo por me preparar para fazer a tentativa. A gente diz sempre a tentativa, porque a gente nunca sabe se vai conseguir chegar. E como foi chegar? Você consegue descrever a sensação do dever cumprido? Ah, sim, olha, a prova, eu estava muito focado, muito concentrado, eu tinha me preparado praticamente 2 anos e meio, e não tinha um treino que eu não me visualizasse nadando no canal. Toda vez eu estava lá fazendo esforço e estava imaginando eu no canal, eu fazia uma visualização mental nadando. Então eu cheguei lá muito concentrado, Então algumas dificuldades que eu achei que seriam grandes obstáculos para mim, eu consegui passar relativamente bem. Não que não tenha sido difícil, mas eu não tenho nenhuma memória assim de um grande sacrifício, porque eu estava tão concentrado que eu só senti um pouco de dificuldade no final. Por quê? Porque aí você começa a se aproximar muito da França e começa a ver a costa e parece que está perto. E justamente perto da costa da França que as correntezas são muito fortes. E você atrapalha, você nada e não caminha muito. Então isso atrapalhou um pouquinho psicologicamente, porque você olhava para a França, está perto, e nadava 1 hora, 1h30, olhava, está perto, mas não chego. Nunca chega, né? Nunca chega. Aí sim, deu um pouquinho de aflição mental, mas no fim deu tudo certo, eu consegui. Eu só tive certeza de que eu ia chegar quando o barco grande parou, porque começou a ficar raso. Quando eu comecei a nadar e passei o barco grande, eu falei, ué, estou chegando. Aí eu vi o barquinho pequeno sair do barco para me acompanhar até a praia. Daí eu falei, olha, não tem... Agora eu cheguei. Agora foi. Agora eu chego.
Como o corpo reage quando você completa uma travessia dessa depois de 15 horas nadando no mar gelado, com correnteza, uma longa distância? Pois é, até a gente chegar, a gente está muito assim, o corpo está em movimento e você está com aquela gana de chegar. Depois que você chega, que eu voltei para o barco, aí as reações começam a vir, porque você se desgastou muito, provavelmente deve ter perdido cerca de 5 quilos durante a travessia, e você está muito desgastado, não percebe, né? Não está muito desgastado. Quando eu entrei no barco e comecei a me limpar, que a gente passa lanolina no corpo para ajudar a lubrificar as partes de atrito, para não assar, né? E para proteger um pouquinho do frio, porque não pode usar nada, não pode usar nenhum tipo de proteção, além da sunga, óculos e touca. Então, quando você chega no barco, eu comecei a tentar me limpar e o barco grande começou a retornar, começou a ventar e ali sempre a temperatura é sempre baixa, né? A temperatura alta ali é 19 graus. Começou a ventar, eu entrei num estrado de tremedeira tão grande que o técnico falou, não, veste a roupa assim mesmo. Eu vesti todo sujo de graxa, né, de lanolina. Eu vesti a roupa e fui para um cantinho atrás da cabine do barco, fiquei encolhidinho ali, o pessoal me dando bebida quente e eu não parava de tremer. Depois de uns 15, 20 minutos parou, mas aí você sente que o corpo tá fragilizado, né? Depois de 15 horas, né? E durante a travessia, existe algum tipo de alimentação? Você tem um acompanhamento durante todo o percurso, né? Sim, tinha 2 pessoas, o técnico, que era o Cláudio Plitt, e meu filho, Ian, né? Eles cuidavam da minha alimentação, era feito de 20 em 20 minutos, era feito a alimentação líquida com energéticos, né, maltodestrina e outros suplementos, e eles colocavam junto, para ajudar no frio, um pouco de chá preto bem quente. O chá preto tem um pouco de cafeína que dá, e a gente bebia aquilo morno, que dava para beber rápido sem queimar a boca, mas ao mesmo tempo ajudava a aquecer o corpo, tá? Então essa alimentação de 20 em 20 minutos é que segura a gente na água tão fria e a gente aguentar tantas horas. Você falou do seu filho. O que o seu filho pensa dessa história toda? Ele tá ali junto com você, mas tá fora da água, né? Ele é muito entusiasmado, ele vibra, né, com as travessias que eu faço. Ele já me acompanhou em várias travessias e ele é um parceiro. E ele foi uma força psicológica para mim, porque ele ali no barco, a presença dele ali me dava muito mais força para nadar, para tentar romper todos os obstáculos, né? Ele foi um estímulo muito grande para mim. Pessoas movidas a grandes desafios não param nunca. No próximo bloco você vai saber qual é o próximo desafio do Hamilton. Não saia daí, eu volto já já.